Pode tomar o seu assento. Você que precisa de uma palavra de Deus, estenda suas mãos para cá e ore por mim. Comece a orar. Ore pela minha vida. Fala, Senhor, usa esse pastor. Senhor, que possamos te ouvir nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que a tua voz possa ecoar nesse lugar. Para que possamos ser instrumentos da tua verdade. Essa tua palavra tão poderosa, que flui do teu trono, que as tuas respostas, que as tuas direções, que o Senhor fale no mais profundo de nosso íntimo. Respostas que nem sabemos que precisamos. Direções que nossos ouvidos se abram, que nossos olhos se abram, que nosso entendimento se abra. Nós repreendemos toda cadeia, todo cadeado, toda prisão, aprisionamento em nossas mentes, em nosso entendimento. Toda treva, toda escuridão em nosso entendimento que pode impedir a compreensão das tuas verdades, das verdades celestiais da tua palavra. Nós oramos agora, que sejam abertos os olhos do nosso entendimento, os ouvidos do nosso entendimento, para compreendermos com clareza e ouvirmos de maneira pura e clara a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Uma verdade que podemos dizer é que ninguém cresce por acaso, ninguém prospera por acaso, ninguém se forma numa faculdade por acaso, ninguém tem sucesso profissional por acaso, ninguém cresce ministerialmente, ninguém cresce espiritualmente por acaso. As decisões que tomamos vão nos levando ao destino que chegamos. A nossa fé, as nossas ações, as nossas decisões de hoje vão pavimentando o chão que iremos pisar amanhã, até chegarmos no lugar. O local que estamos hoje é resultado das decisões que tomamos ontem. Então ninguém cresce por acaso. E uma verdade é que também não adianta você conhecer as verdades bíblicas da palavra de Deus e não saber extrair poder desse livro. Porque para aqueles que não entendem, o evangelho é loucura, mas para aqueles que compreendem é poder de Deus. Para aqueles que entendem, então não adianta conhecer as verdades bíblicas, conhecer a Bíblia de cor, ter versículos decorados e não conseguir extrair o poder para aplicar e para gerar resultado e frutos. Ou seja, não adianta você saber que Davi matou Golias se você não consegue matar os gigantes que aparecem diante de você na sua vida. Não adianta. Não adianta você saber que Israel atravessou o Mar Vermelho se você não consegue atravessar os mares que se opõem diante de você. Não adianta conhecer as histórias que Jesus multiplicou pães e peixes se nossa vida não vive multiplicação. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia tem histórias que vão nos impulsionar, que vão despertar a nossa fé para vivermos as coisas que Deus tem para nós também. Não adianta saber que Pedro andou sobre o mar se a gente afunda nas nossas tempestades e não conseguimos vencê-las. Ou seja, precisamos aprender a extrair as forças da Escritura, os princípios. A Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios, e nós precisamos aprender a extrair esses princípios e colocá-los em prática na nossa vida, e assim os resultados virão, a bênção virá. Precisamos entender que não servimos a um Deus da história, servimos a um Deus que está fazendo história e vai usar você para fazer história. Tu vai fazer história nessa cidade. A tua geração, a tua família, a tua casa vai ser uma depois da tua vida, depois do seu posicionamento, depois de tudo que você fez. Apocalipse 1:6 vai dizer que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre, amém. Então a Bíblia vai dizer que Ele nos fez reis, sacerdotes. Então somos um reino de reis e sacerdotes. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, sacerdócio real. O reino de reis, de sacerdotes, profetas,
E sendo assim, precisamos ter uma mente, pensar como sacerdotes, pensar como reis. Eu quero ler um texto que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 8 ao 19. Se você que está com a sua Bíblia, pegue. Se você está com o seu telefone, bota a Bíblia aí no smartphone, 2 Reis 3. Se você não tem problema, ouça o texto que eu vou ler. Mas se você pode acompanhar, acompanhe comigo. 2 Reis, capítulo 3. Você que está em casa, acompanha aí. Tenho certeza que Deus vai falar com você também. Você que está em casa, está assistindo aí, pega esse botãozinho aí do YouTube, manda para alguém, compartilha para alguém essa palavra, porque alguém que precisa receber essa palavra de Deus. 2 Reis 3, 8 ao 19 vai dizer assim: e perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, esses 3 reis com seus exércitos marchando. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Marchando há 7 dias, não tem mais água, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor? Josafá se recusa com o que o rei estava dizendo. Vem com essas tretas aqui para mim não tem aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver. Quando o rei de Israel chega, que era o filho de Acabe, e Eliseu aparece, que era o profeta, fala assim: nada tenho a ver contigo, não tenho nada com você. Vá consultar os profetas do teu pai e da tua mãe, teu pai Acabe, tua mãe Jezabel, os profetas de Baal. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, esses 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia, nem mesmo te daria atenção, não ia olhar na tua cara. Se não fosse por causa de Josafá, que é um homem de Deus, eu não olhava nem na tua cara, mesmo você sendo o rei de Israel. Aí Eliseu continua e diz: mas agora traga-me um arpista. Vai, Mateus, um arpista. Eliseu pede música. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim disse o Senhor, os reis que vieram buscar uma instrução para lutar. Aí o profeta diz: cavem valas, cavem muitas cisternas do vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. É uma história bíblica, de onde vamos extrair ensinamentos para a nossa vida, para colocarmos em prática. Se prepare. E os pentecostais, por favor, se soltem. Os pentecostais, deixa fluir aí, em nome de Jesus, me ajudem. O fato é que quando você é criado, eu não sei que tipo de família você foi criado, mas quando podemos ter sido criados em uma família que enfrentou muitas dificuldades, que tivemos que quebrar muitas pedras, que enfrentamos tempos difíceis, vimos nossos pais enfrentar os tempos difíceis, vimos os avós enfrentar os tempos difíceis, enfrentamos tempos difíceis com nossos pais. E quando crescemos em uma família que enfrentou tempos difíceis, dificuldades, podemos ter sido preparados somente para os tempos difíceis. Então tem pessoas que só viveram tempos difíceis, então elas só foram preparadas para os tempos difíceis. Eu sei fazer um monte de coisas. Eu sei fechar uma blusa no overlock, sei passar um pouquinho na máquina reta, fui criado em uma fábrica de costura, sei cortar, sei até arriscar uma modelagem, sei limpar a caixa de gordura, sei emboçar uma parede, sei botar um tijolo em cima do outro,
sei pintar, sei fazer algumas coisas. Mas tem coisas que hoje eu não preciso fazer, mas eu sei fazer, porque em um tempo eu tive que fazer, foi necessário fazer. Pode existir um problema na paternidade, onde muitas vezes os filhos não são treinados corretamente para o sucesso. Onde fomos treinados muitas vezes, de alguma maneira, podemos ter sido criados dessa maneira, sendo criados para serem sobreviventes, criados para as batalhas, criados em meio de batalhas, criados em meio de guerras, criados em meio de confusão, criados em meio de sobrevivência, e aprendemos a sobreviver na selva, como vimos nossos pais sobrevivendo muitas vezes. E quando você é treinado para ser um sobrevivente, para sobreviver, você não aprende a viver. Você sabe sobreviver nos tempos difíceis. Muitos de nós podemos ter sido preparados para a briga. Somos bons de briga, somos bons de batalha, somos pau para toda a obra, bons para a luta, bons para o caos, mas podemos não ter sido preparados para o sucesso, para o crescimento, para aproveitar o vento das oportunidades. Algumas pessoas que sabem lutar, sabem guerrear, sabem fazer, são pau para toda a obra, são guerreiros, mas quando aparecem verdadeiras oportunidades, eles têm medo, porque não foram preparados para dar voo maiores, foram preparados para sobreviver, para lutar nas guerras, para quebrar as paredes. Porque tem gente que pode ter aprendido a lutar, mas não aprendeu a crescer. É bom para lutar, mas não é bom para crescer. Você já viu que tem gente que quando não tem uma briguinha, uma confusão, uma batalha, quando a vida não está estável, ele arruma uma. É muitas vezes que tem gente que é boa em ganhar dinheiro. Ela bota um negócio, monta uma oficina, monta uma loja, monta não sei o quê. É bom em ganhar dinheiro, mas ele não é bom em multiplicar. E ele fica dando voltas, porque ele sabe ganhar, mas ele não sabe multiplicar. Ele não sabe o que fazer com aquilo que ganhou, e acaba perdendo, acaba fazendo algo errado. Ele não sabe ganhar em um lugar, multiplicar em outro, fazer a coisa crescer, fazer a coisa aqui, porque ele é bom de briga, aprendeu a lutar, mas não aprendeu a crescer. Muita gente pode pensar somente como seguidores, e a internet forma isso. Fez 300 cursos digitais e está na mesma, porque aprende a pensar somente como seguidores e não pensa como líder. Por isso que eu vou fazer esse encontro com homens, para você começar a pensar como um líder que Deus te fez para ser. Porque não vai adiantar ter chamado ministerial, ter unção, ter talento, se você não der os passos corretos. Não vai adiantar você querer prosperar, ter os seus negócios, fazer um monte de plano, se você continua com os velhos hábitos. Não muda a mente. Algumas pessoas podem ter desenvolvido externamente, mas continuam fracos emocionalmente, fracos intelectualmente, porque eu estou aqui sempre que leio esse livro, indicando esse livro para você. Eu não sou vendedor de livro. Eu fico falando de livro toda semana para você crescer intelectualmente, porque conhecimento é luz. A tua palavra é o que? Luz para o meu caminho. Quando você cresce em conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você não adquire conhecimento, você não cresce, porque sua mente não expande, sua visão não amplia. E a gente fica parado, bom de luta, e às vezes nos gabamos. Comigo mesmo, luta, 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 mas não cresce. Às vezes queremos que Deus abra algumas portas profissionalmente, as nossas empresas, mas não dedicamos tempos a procurar, a nos inovar, a nos aperfeiçoar. Deus quer abençoar você, mas Deus quer que você se prepare, se capacite também, porque o Deus é justo. Justo. Porque às vezes o ímpio é mais prudente que os filhos da luz, porque os filhos da luz ficam querendo botar tudo na conta de Deus. Presta atenção, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus vai abrir a porta, mas quem roda a maçaneta é você. Você precisa estar preparado para a porta que Deus vai abrir, porque se Deus abre a porta, você não está preparado, a porta fecha, porque você que não estava preparado. Não se capacitou, não estudou, não se preparou, não fez nada, não se esforçou, não leu, não adquiriu conhecimento. Se você está no mesmo nível intelectual, espiritual que você estava há um ano atrás, você já está em problemas. Você já está em problemas, porque o relógio não para. Ah, não, eu estou parado. Não, você não está parado, você está andando para trás. O mundo de hoje
ficar parado, estacionar intelectualmente, estacionar em cerca de inovação na sua profissão, tantas coisas, quando os outros estão crescendo, você não fica parado, quando os outros avançam. Você já viu quando um carro está parado e quando outros passam, parece que você está dando marcha ré? Quem já teve essa impressão? Já viu? O carro está parado, mas parece que está andando para trás. É assim mesmo. Quando os outros estão passando por você, você está andando para trás. Sabe por quê? Porque eles estão indo para frente. O mundo está girando, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. As coisas estão acontecendo. Você não deve construir a sua vida em torno das suas circunstâncias atuais. Construa a sua vida contando com o agir de Deus na sua vida. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Construa a sua vida contando com os milagres de Deus. Por que contando com os milagres de Deus? Porque eu vou colocar a minha fé em ação. Contando com as portas e com os acessos que Deus pode abrir e vai abrir no meio do caminho. Pessoas de fé não constroem a sua vida em torno das circunstâncias. Pastor, eu não estou entendendo ainda. Não dê um ponto final no projeto que Deus ainda não mandou dar. Deixa espaço no terreno. Eu vou ficar melhor. Você tem um terreno, vai construir. Não tem dinheiro para construir na casa toda. Faça colunas que já deixam prontas para você colocar o segundo andar. Eu não tenho dinheiro para o segundo andar. Não tem agora, mas você tem a fé. Não construa a sua vida em torno das circunstâncias atuais. O cenário da tua vida hoje não indica o que Deus pode fazer amanhã. Deixa espaço no terreno. Porque tem coisa de Deus para ser estabelecida na tua história. Eu aprendo com esse texto. A história aqui é o seguinte: Jorão, filho de Acabe, quando Acabe morre, o rei de Moabe pagava tributos a Acabe. Um outro povo dava 1000 ovelhas, 1000 carneiros, peles, madeira, pagava tributos, impostos, porque estava sob o domínio de Israel. Só que quando Acabe morre, e quando o filho de Acabe começa a reinar, o rei de Moabe faz o seguinte: quando ele vai lá, o filho de Acabe vai lá, vem pegar os impostos, vem pegar os cordeiros. Aí o rei de Moabe: amigo, eu tinha acordo com teu pai morreu, não tem mais imposto. E fique sabendo do seguinte: vou invadir, vou tomar, vou te matar teu povo, pode se preparar. A coisa vira. O que eu aprendo com esse texto? Pessoas mudam. O rei de Moabe mudou de ideia. Pessoas mudam de opinião, pessoas mudam de comportamento, pessoas mudam de atitude. De repente elas podem te tratar diferente, podem te olhar diferente. Algumas pessoas que cantaram Hosana quando Jesus entrou pelas portas de Jerusalém, depois de escutarem um discurso dos fariseus e dos saduceus, dos religiosos, estavam gritando: crucifica, o sol da Barrabás. Jorão começa a reinar, o filho de Acabe. Ele derruba alguns altares, mas ele continua desagradando a Deus. E quando o bicho pega, quando o rei de Moabe fala: vamos invadir, acabou o imposto, tem mais nada, o que Jorão faz? Procura Josafá. Ele vai se aliançar com o homem de Deus. Ele procura o homem de Deus, vai atrás de Josafá, ungido de Deus, homem de oração. Os 3 reis se juntam. O rei de Edom vem junto. Sozinho eles não poderiam vencer o exército de Moabe, mas quando eles se juntam, eles têm forças. Eu aprendo que em alguns momentos precisamos discernir que chegamos a um determinado ponto que poderíamos chegar sozinhos, e dali para lá podemos precisar da ajuda de alguém. E quando você expande os seus relacionamentos, novas portas, novas oportunidades se abrem. Uma coisa importante que precisamos ter clara na nossa vida: você não deve ter relacionamentos por interesse. Eu vou ficar amigo de fulano porque fulano vai fazer isso para mim. Vou ficar amigo de Beltrano porque eu vou pegar esse Beltrano. Vou ficar amigo dele porque isso aqui. E vou ficar... Você precisa ter interesse em relacionamentos. Tenho interesse em conhecer fulano, sim, que eu quero pedir uma ajuda a ele para que ele me oriente. Poxa, ele vai ver outra coisa. Cara, me ensina a fazer isso. Tenho interesse em conhecer Regina. Tenho interesse em conhecer fulano. Poxa, caramba, que benção, admiro você. Poxa, estou fazendo isso, podia me dar uma ideia, me ensinar? Interesse em relacionamentos, em aprender com pessoas que já foram mais longe do que você. Mas às vezes podemos ser tão tímidos, tão sem uma ambição saudável, que às vezes podemos perder a oportunidade de pessoas que estão ao nosso lado, que poderíamos aprender, crescer.
e não nos relacionamos e não aprendemos isso. Jorão está dizendo, Jorão se levanta e fala, ele quer nos matar, vamos morrer nesse deserto, já não tem mais água para os animais, não tem água para nós, para o exército. Mas Josafá se levanta e fala, que ideia é essa, cara? Negatividade é essa? Chama para uma batalha e já fica aí declarando a derrota antes mesmo de lutar. Josafá se levanta e diz, onde está o profeta? Eu quero ouvir uma palavra de Deus. Aquele tempo era o tempo da dispensação profética. Os profetas, Deus usava os profetas. Então Josafá se levanta, não, eu quero ouvir Deus. Eu não quero ver tua palavra não, preste atenção, cuidado com as palavras que você ouve. Josafá, não vou ficar com a tua palavra. Tu pode ser rei, tu pode ser lá o que for. Eu quero ouvir Deus. Uma palavra que eu deixo para você. Você precisa se conectar com pessoas que não aceitam sentenças até que uma palavra de Deus seja dada. Você precisa ser esse tipo de pessoa. Não aceita uma sentença, não entrega os pontos até que uma palavra de Deus seja dada. Josafá manda chamar o profeta. Eliseu chega, já diz na cara de Jorão, filho de Acabe, eu nem ia olhar na tua cara, porque eu tenho nada contigo. Vai pedir os profetas de Baal lá do teu pai, da tua mãe, assassina de profeta. Mas por causa de Josafá, que é homem de Deus, que está aí contigo, tu veio com ele, por consideração a Josafá. Josafá manda chamar o profeta. Josafá tinha o favor de Deus, Josafá tinha o respeito de Deus, Josafá tinha a aprovação de Deus. E muitas vezes podemos estar sem dinheiro, podemos não ter títulos, não ter carro, ter um monte, mas se tivermos a aprovação de Deus, meu amigo, essas coisas ficam pequenas. Quando os reis chegam até o profeta aparece e bota o dedo na cara de Jorão e fala que não ia falar com ele. Mas depois que Josafá amansa a coisa, o profeta fala uma coisa: tragam-me os tangedores. Cadê o Diego da bateria? Deu a bateria. Aleluia. Traga-me os tangedores. Tangedores, Mateus. Ele pede música, ele pede louvor, ele pede os arpistas, ele pede tangedor, ele quer música. Mas forte, Mateus. O profeta quer música. O profeta chega e fala, os reis estão lá esperando uma palavra dele, e ele pede os tangedores. A gente pode pensar que ele pediu aquilo para ele entrar no clima. O profeta precisava entrar no clima. O profeta precisava ficar no clima para se não tivesse o clima ali, ele não ia profetizar. Ele não estava pedindo os tangedores para amolecer o coração dele. Agora já foi. Os tangedores era para amolecer o coração do rei, dos reis. Pensa comigo. Os reis vão até o profeta e eles estão em uma guerra, perto de morrer por causa do exército de Moabe que está vindo. E eles vão até o profeta e falam, dá-nos uma palavra. Eles querem uma estratégia, eles querem que o profeta vai dizer, vai vir anjo, eles vão morrer entre si, e vai acontecer isso, vocês vão entrar por trás, vocês vão fazer isso. Só que a palavra que o profeta tinha para dar para eles, não era palavras que eles queriam ouvir. Então o profeta sabia que o que ia falar para ele, não era o que eles queriam ouvir, o que eles esperavam ouvir. Então o profeta, bota o tangedor aí, toca uma música, esse coração, eu preciso preparar o coração deles, para eles ouvirem aquilo que eles precisam ouvir. Porque quando o profeta vai dar uma resposta para eles, o profeta diz para eles assim, é o seguinte, vão para o leito do rio, vão para o vale e cavem valas. Eles vão lá buscando uma estratégia para a guerra, e o profeta fala, vai para o vale, cave valas. Tem horas, tem coisas que você vai ouvir de Deus, se você não estiver preparado, você pode não acreditar e não aceitar a direção que Deus pode estar te dando, porque pode ser contraditório aquilo que você queria ouvir. Eles queriam uma estratégia de guerra e Deus fala, vai cavar valas no vale. Meu Deus, eu quero uma estratégia para lutar, cavar vala.
Eu querendo vitória e Deus aqui me deixando cavar vala. Eu querendo a porta aberta e Deus aqui deixando eu cavar vala. Cava vala no vale. E é o seguinte, fala, não cava pouca, cava muita. Meu Deus. Querendo uma estratégia de guerra, Deus pega pá e vai cavar. Eles estavam com sede, não havia água, e Deus manda cavar vala. Tem um detalhe quando Deus manda cavar. Aquele lugar era um vale. Aquele lugar era o leito de um rio que estava seco. Então, se fosse vir água, não precisava cavar, já estava cavado, já tinha um molde de um rio, era só a água vir e ia coxar direitinho ali naquele lugar. Eles podiam falar, Deus, não precisa cavar, se vier água vai dar aqui já está cavado, já era um rio aqui, tem um buraco, a vala está cavada. Cava mais, abre mais vala. Aquele lugar era um leito de um rio. Sendo assim, para que Deus manda cavar mais valas? Para que mais valas? Para que cavar? Para que mais espaço para água? Você já tem um espação aí, vai dar água. Deus iria mandar água. O que eu aprendo? Os pentecostais, preparem um glória aí, deixa aí na ponta da mira. Quando Deus quer restaurar algo que estava seco na sua vida, Ele faz questão de que você abra bastante espaço, porque Ele vai trazer mais do que havia antes, vai dar mais água nesse rio do que teve antes. A restauração que Deus tem para a sua casa, para o seu casamento, para o seu negócio, para a sua vida, vai ser para o seu ministério, vai ser maior do que você viveu antes. Quando Bruna estava cantando e você estava com as mãos para o alto chorando, uma palavra vinha no meu coração, e a palavra é restauração. Restauração. Não sei o que Deus vai restaurar, mas Ele vai restaurar. Deus não vai deixar como estava antes. Você vai entrar em novos acessos. Cavar as valas é mais espaço para aquilo que Deus vai fazer. Cavar as valas fala de aumentar a capacidade. Deus não vai te dar além da sua capacidade. Escute o que eu estou te falando. Deus não vai te dar além da sua capacidade. Então, quanto mais capacidade você tiver, maior será a sua porção. Quando você aumenta a sua capacidade, você aumenta a sua resistência, e algumas coisas que eram difíceis agora não são mais, porque você aumentou a sua capacidade. Quando você amplia o seu nível de conhecimento, quando você amplia o seu nível de visão, o seu intelecto, as suas habilidades são melhoradas, é porque a sua capacidade aumenta. Então, se a sua capacidade aumenta, Deus pode te dar uma porção maior e pode confiar mais coisas a você. Porque Deus não está fazendo algumas coisas? Porque a sua capacidade é pouca. Você não aumenta a sua capacidade ministerial, você não amplia a sua visão espiritual, você não cresce espiritualmente, você ainda não, seus dons ainda não estão ativados. Na verdade, você está cheio de dons amortecidos, um monte de coisa que Deus quer fazer com você, mas não pode. Eu estou chato hoje. Quando você aumenta a sua capacidade, algumas coisas que eram difíceis começam, alguns medos que você tinha, você passa a não ter mais. Algumas coisas que você tinha resistência, você não tem mais. Algumas coisas que eram terríveis, eram muito impossíveis para você, não são mais. Porque você aumentou sua capacidade, seu nível de fé, o seu nível de conhecimento. Você não cresce espiritualmente. É uma ilusão você achar que vai crescer. Eu gosto de monte, eu gosto de oração. Fui criado assim. Mas é uma ilusão você achar que vai crescer espiritualmente só indo para o monte todo dia, e não estudando a palavra de Deus e não mergulhando nas escrituras. É um equilíbrio. O avião não voa com a asa só não, meu amigo. Mas tem que graça e conhecimento. Jesus crescia em graça diante de Deus, e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. É um outro engano achar que você vai prosperar só crescia diante de Deus, diante dos homens. É o natural, o sobrenatural se combinam
para o seu desenvolvimento. Por quê? Porque você ainda está na terra, uai. Não viveremos somente dos conhecimentos naturais, precisamos das direções espirituais que vêm de Deus para caminhar na terra, mas estamos com esse pé no chão ainda. Então você precisa se desenvolver. Não reclame se parece que Deus te colocou para cavar valas num vale seco, porque isso pode ser o que Deus está usando para aumentar a sua capacidade, porque já já as águas vão vir. 2 Reis 4:3, ele vai dizer: então disse ele, vai e pede emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas e vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a tua porta e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele traziam vasilhas e ela enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. O azeite parou. Enquanto tinha vasilhas, enquanto tinha uma capacidade para guardar alguma coisa, o azeite estava jorrando. Enquanto tinham valas abertas, vasilhas abertas, vazias, tinha capacidade de absorver, capacidade de armazenar. Enquanto tinha capacidade de armazenar azeite, o azeite estava descendo. Quando encheu todas as vasilhas, o azeite parou. Por quê? Porque não havia mais capacidade para armazenar o azeite. Aumente sua capacidade e você vai aumentar a sua porção. O profeta ainda disse: uma coisa leve para Deus. O grande problema dos reis era nada para Deus. Coisas difíceis que estamos vivendo pode não ser nada para Deus. O profeta ainda diz: eu vou entregar o inimigo de vocês nas suas mãos, se prepare, porque Deus vai colocar vocês em condição de vantagem. Deus estava dizendo para eles: fiquem tranquilos, vocês não irão viver cavando valas. O interessante, vocês não vão ver vento e vocês não vão ver chuva. Não vão ver vento, ou seja, não vão ver sinais. Não vão ver vento, não vão ver chuva, mas as águas vão vir. Meu Deus, a placa cola dos homens. Não fique esperando, querendo adivinhar como que Deus vai fazer. Deus vai usar fulano, Deus vai estar brincando, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não vai ter vento, não vai ter chuva. Se preocupe em cavar as valas e aumentar a sua capacidade. Não espere de A, não espere de B. Aprenda a depender de Deus. Cave valas que as águas vão chegar. Deus deseja ampliar, alargar, expandir a nossa mente. Podemos ter um molde em nossa mente, Deus não respeita nossos moldes. Não expandir a mente, não aumentar a capacidade, pode nos privar de experimentar o desaguar das águas que vão brotar de Deus. Se sua mente cresce, você cresce. Você precisa aprender uma coisa: coisas grandes podem acontecer na sua vida que você acha que é pequena. Portas podem se abrir para você que acha que nada de bom mais pode acontecer. As águas podem encher o vale seco do seu coração e da sua vida. E ele fala: não pare de cavar, não abandone a pá. Pastor, já tive muitos problemas, já enfrentei muitas lutas, já vivi muito, já cavei muito poço. Que bom, você está em vantagem. Talvez já esteja quase na hora de Deus falar assim: a água está vindo, pode parar de cavar que já está bom. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez você deve ser o mais preparado. Você não cresce por acaso, você não vive milagres por acaso, você não vai dar o melhor a sua família por acaso, você não terá experiências sobrenaturais com Deus por acaso. Todos os problemas que você viveu até aqui foram oportunidades para algumas coisas acontecerem. E talvez tudo esteja convergindo para um momento certo. Eu tenho uma palavra para você que já enfrentou muitas lutas. Eu tenho palavra para você que já está cavando valas há muito tempo. Já cavou muitas valas. Não pare. Enxugue as lágrimas. A história de Ana, uma mulher que era humilhada, que precisava de um milagre, provocada por Penina. A Bíblia diz que Ana chorou, mas ela se levantou. Não pare, enxugue as lágrimas, pegue a pá e continue cavando. As águas estão vindo.
2 Reis 3:20 vai dizer: sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham, quando eles levantaram o altar e ofereceram uma oferta. O texto diz que, quando pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Na hora da entrega, na hora da oferta, na hora do sacrifício, na hora de eles adorar, da adoração, na hora que eles pararam e se renderam ao Senhor, estão cavando vala, não estão vendo vento, não estão vendo chuva, não está acontecendo nada, mas eles falam: vamos adorar, vamos levantar um altar, vamos levantar um altar. E quando eles levantam um altar e adoram, as águas vêm. Deus já havia dito que iria acontecer, já havia uma palavra liberada. Mas quando a adoração é levantada, quando eles dão um passo diferente, de fé, de entrega, de louvor, a bênção é liberada. Fecha os teus olhos nessa noite. Deus te trouxe aqui hoje porque Deus tem um propósito. Você é importante, você é especial, você é único. Tem uma obra que Deus deseja e Ele vai realizar. Hoje Deus te trouxe aqui, hoje é um dia especial. Ele te trouxe para você dar um passo de fé. E hoje Deus está dizendo para você: tu é meu, tu é minha, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Tu está em casa e Deus está falando com você: eu tenho um propósito, já te fiz promessa, já te falei. Tu sabe que tu é escolhido, tu sabe que tu é escolhido. Tem algo de Deus preparado. Hoje é um dia para dar um passo de fé, para, em meio a tudo que você possa estar vivendo, levantar um altar de adoração. Mesmo que eu não estou vendo chuva, não estou vendo vento, ainda não está acontecendo, eu só tenho uma pá e uma areia para cavar, ainda não estou vendo o que está acontecendo. Tem tantas promessas, mas ainda não aconteceram. Deus está falando: levante um altar nessa noite. É dia de falar assim: sim, Deus, eu entendo, eu sei. É dia de dar um passo de fé e falar: eu quero esse Deus. Um dia de abrir o coração como você ainda não abriu. Um dia de dar um passo de fé que você tem relutado a dar. Um dia de entregar totalmente o seu coração, a sua confiança aos pés da cruz e falar: Jesus, muda a minha história. Eu quero ser um novo eu para um novo tempo. Eu quero viver as tuas promessas. Ou talvez você esteja aqui e hoje é um dia de renovar essa aliança com Deus, que tantas coisas aconteceram que fizeram você parar.